Tudo bem? Boa tarde, bem-vindos. Em primeiro lugar, um pedido de desculpas, hoje não vamos ter som. Peço ao engenheiro Pedro Póvoa para falar agora, se não se importa, quando fizer a sua apresentação. Esta apresentação tem por título Sistemas Inteligentes para a Gestão Energética de Hectares e resume-se da seguinte forma. A nível do consumo energético, verifica-se de forma generalizada nos países desenvolvidos que a energia consumida nos setores da água e águas residuais representa entre 1 a 3% da energia consumida a nível nacional, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, por exemplo, respectivamente, sendo que o setor das águas residuais representa uma grande percentagem dos custos de operação e manutenção. O setor da gestão dos sistemas de saneamento depara-se assim com o desafio de otimizar os processos, tendo em vista a redução dos consumos energéticos e diminuição das emissões de gases com efeitos de estufa decorrentes da gestão e tratamento das águas residuais, sem comprometer as licenças de descarga a que estão sujeitos. A presente sessão visa a apresentação de um projeto de investigação e desenvolvimento designado por Smart Water for Energy, financiado pelo Crédito Lisboa, teve como objetivo ambicioso o desenvolvimento de um sistema inteligente para a gestão energética das hectares, permitisse dar respostas aos desafios do setor, nomeadamente a diminuição do consumo energético no processo de tratamento de águas residuais, em simultâneo com a adoção de limites mais exigentes a nível da qualidade do efluente a descarregar nos meus receptores. O engenheiro Pedro Póvoa é licenciado em Engenharia Sanitária pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e concluiu a licenciatura com uma média final de 16,4 valores. É atualmente aluno de doutoramento no Instituto Superior Técnico e o tema do seu trabalho é o Contribution for Modeling Strategies for and Operational Management of Wastewater Treatment Plants with Combined Sewer Systems. A experiência profissional, enfim, eu penso que toda a gente está aqui presente conhece certamente o engenheiro Pedro Póvoa, é atualmente diretor de Investigação e Desenvolvimento de Águas de Portugal e tem 15 anos de experiência no setor de saneamento. Os principais projetos em que trabalhou no Plano Estratégico de Gestão de Lamas do Grupo ADP, este projeto que vai abordar hoje, que é o Smart Water for Energy, o Plano de Eficiência Energética da Sintejo, o Sistema de Interseção e Câmaras de Válvulas de Maré no Terreiro de Paço e a ETAR de Alcântara. Sr. Engenheiro, seja bem-vindo e bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. É um prazer estar aqui hoje e felicitar a Lisboa Nova por esta sessão e por todas as sessões que tem feito. Agradecer também à Sintejo a possibilidade de ter apostado neste projeto, agradecer também, obviamente, à EPAL e agora também às Águas de Luz Valtejo. Isto é um projeto de equipa, um projeto, na altura, foi financiado, foi uma candidatura que a Sintejo liderou, financiado pelo POR de Lisboa, pelo CREN. Foi uma parceria que nós basicamente éramos os líderes de consórcio com o ISQ e com a Hidromod. Tentámos juntar uma componente de uma gestão operacional de uma empresa, no caso com a componente operacional Sintejo, com uma componente de rigor, de standardização, ISQ, e com uma componente de universidade muito da Hidromod, que é uma spin-off do Instituto Superior Técnico. Obrigado a todos por estarem aqui, espero que gostem. Tentarei ser 45 minutos, não é? Tentei fazer uma abordagem a partir do macro. Isto é um tema muito específico, penso que será um tema bastante sexy daqui a 5, 10 anos. Estou aqui a ver um colega que conheci há pouco tempo, tive o prazer de conhecer da EDP Distribuição. Penso que a parceria da água com a energia vai ficar cada vez mais forte. E pronto, e tenho que deixar uma última palavra para a equipa da Sintejo, obviamente, que agora está na EPAL, porque sem eles este projeto não é possível, sem a parte da operação, sem a parte do pessoal das obras, que estão aqui a ver, a parte da operação, desde o operador, o responsável da ETAR, toda a gente é importante nestes projetos e sobretudo pela continuidade.
Do ponto de vista de temática, portanto, a ideia é um pouco hoje começar do macro, depois abordar um pouco esta temática, é uma temática importante e tentarei pelo menos explicar porquê. E terminarei com a questão das fábricas, novas fábricas de água e energia. Ando há algum tempo a tentar mudar o nome da ETAR, ainda não conseguimos. Já tentámos EVA, Estação de Valorização de Água. Na Austrália já se chamam fábricas de água. Eu acho que este nome está quase, FAI, Fábricas de Água e Energia. E é assim com este nome que irei concluir a intervenção, já vamos ver como. Portanto, enquadramento. Podemos colocar a questão, mas porque é que vocês não são eficientes? Porque é que já não estão no topo? Porque é que vocês já não são super eficientes? Pronto, a questão é que o setor do saneamento, em particular do saneamento, nós há 20, 30 anos tínhamos praticamente só 30% da população e se calhar sem dados conseguimos dizer que tinha tratamento de águas residuais. E só cerca de 62% em 1990 é que tinham recolha de águas residuais. Portanto, esta aqui é a realidade do país. Isto nos últimos 20 anos, basicamente, onde é que nós vamos? Nós neste momento estamos em cima, estamos quase superiores à média europeia e estamos à frente de muitos países com muito mais dinheiro do que nós. Em que a tarifa por metro cúbico de água residual tratada, estamos a falar na ordem dos 4 euros por metro cúbico, quando cá a tarifa média estamos a falar de valores, no caso da Cimitejo, na ordem dos 0,4 euros por metro cúbico, numa escala de 10. Portanto, estamos a falar de um completamente diferente. Reparem onde nós estamos e reparem onde está a Suécia, onde está a Holanda, onde está a França, onde está a Irlanda, onde está a Bélgica. Portanto, estamos a falar, estamos aqui. Portanto, aqui é a média europeia, não sei se conseguem ver. Portanto, eu penso que isto espelha bem, em 2014, onde é que nós chegámos. E temos que estar orgulhosos disso. E pronto, uma análise muito simples. Indo ao Google, os mais curiosos, consegue-se ver uma retrospectiva das análises do Google dos últimos anos. Em 2007, tínhamos esta imagem. Só um caso particular da história do Tejo, não quero particularizar, existiam muitas situações desta, mas esta situação não era muito... infelizmente era frequente. Pronto, tínhamos, exatamente, tainhas. E esta situação em 2007 verificava-se com a célebre obra do Rei do Paço, em que basicamente tínhamos mais de 100 mil habitantes a descarregar aqui, e se formos ao Google consegue-se ver perfeitamente a mancha aqui de esgotos. E neste momento o Google já atualizou, curiosamente, com uma imagem de 2016, e o teste está 5 estrelas, portanto também é um motivo para nós estarmos orgulhosos. Particularizando um pouco no caso da zona da Grande Lisboa, não querendo falar da questão da Cimitejo, mas é um pouco a experiência que conheço melhor, mas é uma experiência transversal ao nível do Grupo Águas de Portugal. O Grupo Águas de Portugal investiu cerca de 6 mil milhões de euros em infraestruturas, também tendo em conta a questão dos resíduos. No caso do saneamento da zona norte de Lisboa, estamos a falar de um investimento superior a 350 milhões de euros. Ora, porquê é que eu estou a contar estas coisas? Porque entre 2002 e 2013, sensivelmente, apesar de a partir de 2008 já começarmos um pouco com a investigação e com a inovação, o que é que aconteceu? Nós, basicamente, foi obra, infraestrutura. Muita obra. A de Alverca, a de Alcântara, a Tarde de Foz de Lisandro, a Tarde de Vila Franca de Xira, muitos quilómetros de barragem, para os engenheiros civis fazer instalações de tubagem a 4 metros de profundidade, com níveis freáticos, nível do mar, em terrenos lodosos. Pronto, para quem é da área sabe bem o que é que estou a falar. E isto era o nosso foco, ok? Pronto, daí a questão de não sermos eficientes. Ou seja, qual é que era a principal prioridade? Tirar os esgotos das linhas de água. Essa era a nossa principal prioridade. Também é importante dar um pouco este enquadramento. O setor da água em Portugal neste momento está a mudar. Portanto, o ano passado, em 30 de junho, foi concluída a agregação do setor. Tínhamos, não bem, mas pronto, 16 empresas do Grupo Águas de Portugal. Neste momento temos esta configuração. Águas do Algarve, Santo André, Bocas do Alentejo, Águas de Lisboa e Val do Tejo geridas pela EPAL, Águas do Centro Litoral, Águas da Região de Aveiro, Águas do Norte. Para quem não conhece bem o Grupo Águas de Portugal, só 2 empresas é que têm gestão em baixa, agora 3. Gestão em baixa é diretamente com os consumidores. Portanto, é EPAL, Águas da Região de Aveiro e Águas do Norte. Ou seja,
as empresas em alta de saneamento não têm contacto com o consumidor. Agora, o setor vai mudar outra vez. Portanto, espera-se a qualquer momento uma reformulação do setor. Porquê é que isto é importante? Porque não copiando o modelo da energia, mas é estratégico, ou seja, de forma a fechar o ciclo. Neste momento temos a água em alta, o transporte de água em alta, e depois temos o abastecimento às populações. Depois temos a captação nas cidades, das águas residuais, e temos o transporte das águas residuais. O que acontece é que este ciclo não está integrado, temos isto com empresas diferentes. Nessa interface perde-se muita energia, perde-se muito dinheiro do ponto de vista da operação. Ou, potencialmente poderia haver um grande poupança aí também. Depois, a questão da uniformização de processos, boas práticas, as valências são brutais. Portanto, com a reformulação agora do setor, portanto, à partida vai haver uma reversão de algumas empresas e uma aposta na verticalização em parcerias com os municípios. Portanto, este mapa vai mudar. Isto é importante também para a temática de energia. Depois, a questão da tecnologia. Isto está a avançar a um ritmo muito grande. Não só a tecnologia do ponto de vista de transmissão de dados. Hoje em dia, internet, telemóveis, isto é uma coisa impressionante. Não é? Nós estamos em casa, eu posso chegar aqui, fazer aqui neste momento, faço um filme, mando para casa e pararmos com esta situação. Isto para nós era impensável. Ou seja, então acabámos a obra do Terreiro do Paço. Não temos as infraestruturas preparadas para tornar o Tejo com água de qualidade balnear. Estamos a trabalhar, acabámos de fazer as infraestruturas e começamos a ver nas redes sociais, e agora com uma pressão turística brutal, pessoas a banhar-se no Tejo. Ora, temos que pensar um pouco sobre isto, não é? Isto é um tema importante. Depois a questão da energia. A energia porquê? Porque, pronto, claramente associada à crise, a questão da intensidade energética, do consumo de tal energia e a sua relação com o PIB, a questão da dependência energética nacional, são tudo fatores que a energia tem um peso cada vez mais forte no setor do saneamento. O setor do saneamento, da água, do saneamento, peço desculpa, estamos a falar de 70 milhões de euros de energia por ano. Okay? Portanto, estamos a falar de um setor que tem uma faturação de 70 milhões de energia por ano. Portanto, há aqui uma verba interessante que irei falar um pouco mais à frente. E será importante também falar sobre isto, ou seja, a questão da evolução das tarifas por atividade. Houve-se muita coisa, que a energia aumentou, eu ultimamente tenho estudado mais este processo de energia, também muito nas Águas de Portugal, pela ajuda da direção de compras e troca com o pessoal mais de energia, da parte da energia elétrica em si. Isto da energia é outro mundo, estou no mundo da água, a energia é outro mundo. Mas a questão da tarifa de uso global é que basicamente aumentou, e a tarifa de comercialização de alta tensão e média tensão. Ou seja, se analisarmos assim, do ponto de vista geral, a energia nem tem aumentado muito. Não sei se estou aqui a dizer algum disparate. Isto está fresquinho, estive a analisar a informação da ERSE, onde estão os aumentos, portanto, que a energia tem N componentes. E onde está basicamente o aumento que se verificado segundo o relatório da ERSE, pois esta informação será obviamente disponibilizada para vocês todos, poderemos ver que basicamente é na tarifa do uso global do sistema e na comercialização de alta tensão e média tensão. E isto é importante. Hoje não irei abordar esta questão, mas mais à frente uma pequena nota sobre a questão da composição da energia e do preço da energia. Posto isto, resumindo, a nossa prioridade foi tirar os esgotos do Tejo, a questão da energia cada vez mais importante. Temos então agora o desafio, a inovação e para onde é que nós vamos. Do ponto de vista dos custos de operação, estamos a falar, portanto, dados do relatório e contas de Lisboa e Val do Tejo, portanto, já resultado de uma agregação de 8 empresas no setor do saneamento em Portugal, desde Lisboa a Castelo Branco. Estamos a falar de, mais ou menos, sensivelmente, 25% dos custos são de energia, estamos a falar de 27% de custo pessoal, 15% de lamas, 9% de manutenção, outros, laboratórios, mais custos. Factos interessantes. Analisámos
estes comparando com os Estados Unidos, por exemplo, isto varia, mas por exemplo, onde curiosamente varia mais é no pessoal, ou seja, a energia mantém-se sensivelmente entre 20% e 30% dos custos das utilities, o pessoal é que lá fora dispara. Estamos a falar de 27%, passa para 40%, e há empresas que até é 50% do custo com o pessoal. Portanto, uma aposta clara, não só nas pessoas, mas obviamente no conhecimento, na gestão. A questão das lamas, em Portugal, diria que é baixo, também temos solos pobres, 94% para a agricultura. É uma questão estratégica do ponto de vista da energia. Ou seja, já vamos ver mais à frente, para mudar o paradigma, está muito aqui, na questão das lamas. Depois, uma aprendizagem já com o pessoal, entre aspas, da direção de compras, mais focado na questão da compra centralizada da energia. O principal custo, ou seja, onde é que nós conseguimos reduzir os custos de energia? Se eu apostar na eficiência energética. Ou seja, em vez de estar a apostar em... Tinha aqui o gráfico, tenho que dizer de cor. Eólias, centrais de biomassa, solares, marítimas, geotérmicas, o custo, a energia que se revelou mais barata foi a energia, basicamente a eficiência energética. O euro, que nós podemos, onde é que nós devemos apostar? Basicamente é de eficiência energética. Eu diria que nós, com a eficiência energética, conseguimos ir até 30% daquilo que nós gastamos até hoje. E Portugal aqui tem feito um esforço muito interessante e penso que evoluímos bastante até neste campo. Depois, no que se refere às estações de tratamento de águas residuais propriamente ditas, isto aqui é que depois começa a complicar. Porquê? Porque existem muitos chavões, muitos dogmas e é preciso desmistificar. Cada hectare é uma hectare. Pronto, isto são as principais mensagens que eu gostava de começar a passar. Cada hectare é uma hectare. Há hectares que nós podemos ter um tratamento biológico que consome 20%, por exemplo, com leitos percoladores, mas mesmo com lamas ativadas. Como há hectares que o tratamento biológico representa 60%. No limite, se for tudo gravítico, em que eu não tenho edifícios, não tenho equipamentos de hidratação, e como é tudo gravítico, não tenho custos com bombagem, o biológico até pode chegar aos 70% a 80%. Portanto, e é esta a mensagem que é importante. Quando ouvem, mas o tratamento biológico é o principal consumidor. Está bem, calma. Há exemplos em que pode não ser bem assim. Por exemplo, a Cidade de Alcântara, só com a desodorização e ventilação, estamos a falar de cerca de 20% dos custos de energia. Portanto, estamos a falar, tudo depende do enquadramento e o que é que estamos a falar. Portanto, aqui a mensagem será, por favor, não generalizar. Cada caso é um caso. Tentei pôr aqui umas gamas, experiência austríaca, experiência dos Estados Unidos, experiência sueca, experiência alemã e experiência nacional. Depois, a questão do desafio. Porquê é que o projeto surgiu? O que é que se passa? No caso das hectares propriamente ditas, mesmo em sistemas de saneamento, podemos dizer assim, ainda mais abrangente talvez sistemas de serviços de água, não existia uma plataforma dedicada, portanto, à questão da gestão energética. Okay? Portanto, existem muitos fornecedores com produtos espetaculares, existe muita coisa feita, mas não existia na altura, agora começam a surgir alguns softwares ou plataformas de gestão de energia desenhados para hectares. Portanto, isto era o nosso principal desafio. Ponto 2. Uma hectare não é uma indústria como as indústrias normais. Uma indústria normal tem a matéria-prima, que até pode variar, mas de forma controlada, e depois tem aquilo que eu quero fazer. Uma hectare, muitas vezes nós não controlamos o que lá chega. Ou por meteorologia, ou por temperatura, ou por comportamentos sociológicos. Obviamente há um padrão, mas nós não controlamos. Portanto, e isto também é um aspecto muito importante quando nós queremos otimizar o processo. Depois há a questão, portanto, normalmente as estações de tratamento de águas residuais são baseadas em processos biológicos. Ora, quando nós começamos a trabalhar em processos biológicos, físicos e biológicos, isto começa a complicar. Primeiro porque a modelação é um mundo, e segundo porque são processos não lineares. Imaginem como o nosso corpo. O nosso corpo, por vezes entendemos, mas às vezes não o entendemos. Ele tem reações que nós não conseguimos perceber. Aqui os bicharocos que estão nas hectares, os micro-organismos, é exatamente a mesma coisa.
Dados operacionais disponíveis dispersos. Isto é um problema, não sei se é crónico, mas tenho visto isto em muitas empresas. Inclusivamente ao nível mesmo do próprio departamento. Quando há uma necessidade, uma pessoa vai atrás da necessidade, desenvolve um sistema de informação. O que se verifica na prática é que existem N dados operacionais completamente dispersos. E aqui está um grande calcanhar daquilo. É que por um lado não temos acesso aos dados e por outro lado só o trabalho que existe para os compilar é uma missão herculeana. Para além do que o temos que fazer com muita frequência. Ora, ao termos que o fazer com muita frequência, perdemos muito tempo. Ao perder muito tempo, deixamos de fazer as tarefas para o que realmente nós estamos ali a fazer. Pronto, isto é que é, no fundo, a grande questão. Depois, a questão dos sistemas de informação supervisão fechados. Isto também é um aspecto crítico. Normalmente havia muito uma cultura de sistemas fechados. Neste momento estamos a começar a abrir os sistemas. Ou seja, nós não conseguimos ter acesso aos dados. Nós neste momento já estamos a conseguir ter acesso aos dados. Os dados neste momento é que são a chave. Depois, em relação ao processo de tratamento, avaliá-lo expeditamente. Já vamos ver como. Sobretudo relacionado com medidas de eficiência energética. Depois, há uma questão muito importante, que é a questão das auditorias energéticas. Por um lado, portanto, quando vocês se depararem com esta situação, têm duas opções, ou se quiserem três opções. Primeiro, instalam medidores de energia ou não? É a primeira questão. Segunda questão, fazem campanhas temporárias e como é que as devem fazer e quanto tempo é que as devem fazer? Pronto, para no fundo calibrarem os vossos consumos de energia. E também podem fazer de outra maneira, que por exemplo a norma não obriga a que se façam campanhas de emissão de energia. Podem usar no limite a potência nominal dos equipamentos. Quando vão para aí então é que a coisa começa a complicar. Porque aí podemos dizer que conseguimos atingir diferenças, às vezes rondam os 50%, só com a potência nominal dos equipamentos. Depois a questão da monitorização portátil low cost. Ora, este aspecto é muito importante. Fazer uma análise integrada do ciclo de vida daquilo que nós estamos a tomar. Ou seja, eu sei que tenho um processo que me custa 30 mil euros por ano, do ponto de vista de energia. Eu sei que tenho uma margem de otimizá-lo 10%, 3 mil euros por ano. Ok, vou começar a monitorizar o sistema. Eu, para monitorizar o sistema, gasto 6 mil euros. Vale a pena? E é este tipo de contas que tem que se começar a fazer. E a análise é para 2, 3, 4, 5 anos ou para um ano. Tinha o Genikovas, manutenção, Simtes, dizia, nós começámos a falar sobre manutenção preditiva de bombas, ou de válvulas. As válvulas, pomos as válvulas, depois se não as manobrarmos, passados 2, 3 anos nunca mais as conseguimos abrir. É a mesma coisa lá em casa. Aqui a questão é, ok, quanto é que custa um técnico ir lá abrir a válvula de X em X tempo, ou quanto é que custa substituir a válvula de 3 em 3 anos? Esta é que é a grande questão. Depois a questão dos controladores. No caso das ETARs, não tenho muito conhecimento, sei que isto já existe em várias indústrias. No caso das ETARs, começámos aqui, ou seja, primeiro os operadores havia um problema, reportavam, às vezes levava horas, às vezes levava dias. Epá, tenho que ir fechar aquela válvula, epá, o controlador não está a funcionar bem, epá, estou a oxigenar mais. Entretanto, década, começamos a subir, o operador, a operação começa a ficar mais especializada, já começa a reagir em minutos, começa a reagir em horas. Depois temos, e agora está-se a começar a apostar, graças à questão dos dados, transmissão de dados, graças à tecnologia, à robustez dos sensores, embora, já vamos ver, não são assim tão robustos, começa-se a apostar do ponto de vista dos controladores. E aqui é que pode começar a virar para o ponto de vista da energia, para o ponto de vista da otimização do processo. Não menos importante, a questão da bombagem. A questão da bombagem pode ser atuada em três maneiras. Do ponto de vista da própria bomba, ora, bombas com caudais pequenos, alturas manométricas pequenas, normalmente têm eficiências pequenas. Bombas com caudais elevados e alturas manométricas razoáveis têm eficiências mais altas. Mas onde é que eu quero chegar? Podemos falar de eficiências de bombas propriamente hidráulicas entre 30% e 75%. Controle de caudal, ou de ar ou de líquidos. Isto é um mundo. Tipo de válvulas, perdas de carga nas válvulas, efeitos de chamadas, vórtices. Aqui estamos a falar de eficiências que podem variar entre 20% e 98%. Nós ainda não estamos aqui, mas para termos noção do que é que estamos a falar. Só o simples controle de válvulas, por exemplo,
controlar a distribuição de ar num tanque de arejamento, com uma válvula de borboleta. Eu só começo a controlar efetivamente o caudal, penso que é a partir do momento em que ela está 95% do tempo fechado. Ou seja, não se usa a abertura total da válvula. Por exemplo, a questão do motor, e agora com o EE4 ou EE5, cada vez os motores mais eficientes, aqui pode-se ganhar entre 10%. Aqui a questão que se coloca é, vale a pena ou não investir? Isto um pouco para dar a visão aqui da questão das bombas. Depois a questão do impacto. Ora, um projeto destes, o que é que nos pode dar? Primeiro, termos sensibilidade da nossa operação, da nossa gestão da fatura energética. Alguém sabe que a fatura energética tem cerca de 4 a 5 componentes? Sabemos isso? Tarifas de acesso a mercados, preços de mercados, reativa, indutiva, potência contratada, horas em ponta. Sabemos isto? Ok, como é que a minha ação se traduz nisto? Tempo necessário para análise de dados não existe. Cada vez temos menos pessoas, cada vez temos de ser mais eficientes. Abordagem multidisciplinar. É preciso saber tudo. Temos que ser altamente organizados. Do ponto de vista da hidráulica, do processo, da química, do civil, da eletrotécnica, da automação. É complicado. E a questão da gestão corrente. Estamos sempre atrás do prejuízo. Temos que começar a pensar mais, ser mais proativos. Então o que é que temos que fazer? Pôr os computadores e as plataformas a trabalhar para nós. Então, basicamente, é começar a inverter este triângulo. Ou seja, neste momento, somos aversos ao risco. Gastamos um bocadinho mais dinheiro, estamos com um ótimo desempenho. A questão pode-se colocar ao contrário. Como é que eu, poupando dinheiro, não arriscando muito, do ponto de vista de desempenho, diminuo o meu risco, mas ainda tenho uma gestão operacional? No fundo, transformar isto ou num triângulo invertido, num limite, ou então num quadrado. E esta é que é a grande questão. É eu tomar decisões com base no custo, no desempenho e no risco. O que é que nós precisamos? Do ponto de vista de plataforma, do ponto de vista de solução, solução multidisciplinar, que me permite integrar os dados todos, que me permita tomar decisões rapidamente. Do ponto de vista de ETAR, que relacione o processo de tratamento com a energia e com o custo energético. Isto basicamente foi o que nós tentámos fazer. E tendo os modelos matemáticos por trás, depois já vamos ver, é complexo, mas foi a nossa estratégia. Do ponto de vista de ETAR, podemos colocar várias questões. Como é que aumentamos o rendimento na etapa de captação? Já vamos ver porque é que isto é importante. Eu estou a usar o oxigênio suficiente? Não estou? Como é que eu sei? Como é que isso se traduz do ponto de vista de fatura energética? Eu, se adicionar mais oxigênio, vou piorar o tratamento ou vou melhorar? Às vezes pior. E do ponto de vista energético também é pior. Qual é a melhor medida para reduzir a fatura energética? Esta é que é a grande questão. E isto é difícil de saber. No fundo, o que nós precisamos não é de uma plataforma, mas também de uma metodologia. E foi isto que nós desenhámos. E foi isto que nós trabalhámos no projeto. Basicamente, tentámos ter duas soluções, 2 casos de estudo. Portanto, um caso de estudo da maior ETAD do país, a ETAD Alcântara e a ETAD Frielas. Portanto, a questão da ETAD Alcântara prende-se numa ETAD ainda muito nova do ponto de vista da gestão operacional da otimização, acabadinha de sair da obra. Do ponto de vista da ETAD Frielas, já mais estável, mais amadurecida, com replicação em muitas ETADs, com o sistema clássico de lamas ativadas, com replicação a nível nacional e internacional. Portanto, isto foi o que desenhámos. Basicamente temos uma interface onde podemos ver os dados, onde podemos aceder a relatórios, que faz perguntas interligadas com várias bases de dados, onde materializamos as campanhas de medição de energia, onde materializamos e integramos os modelos matemáticos, e resultaram 3 produtos, portanto, 3 metodologias padrão, tanto para auditorias energéticas, para avaliação de sistemas de bombagem e para tratamento de águas residuais. Do ponto de vista de solução, neste momento temos cerca de 10.000 sinais, já um mini Big Data, com várias integrações e é uma plataforma, neste momento tem tudo integrado, não deve haver muitas a nível internacional, desde a metrologia, modelo de rede, ETAR e meio receptor. O que
que nos deixa bastante satisfeitos. Do ponto de vista dos produtos, só fazer aqui um pouco o historial. Portanto, do ponto de vista da auditoria energética, o que é que se fez? Portanto, havia poucas soluções no mercado que fossem rápidas, expeditas e standard do ponto de vista da aquisição de dados. Esta tarefa foi liderada pelo ISQ, tentou-se padronizar uma solução, fizeram-se bastante campanhas, portanto, basicamente foi feita uma integração do medidor com várias componentes, vários problemas, do